uma adolescente foi atropelada também por um ônibus do transporte público na Zona Norte. Há 24 dias, essa adolescente luta pela vida. A Márcia Maria está ao vivo comigo e vai contar mais detalhes, porque a Márcia conversou com a família dessa adolescente. A adolescente, ela perdeu a perna esquerda. Agora, Márcia, até agora, a empresa, me parece que até o momento da reportagem, a empresa não tinha entrado em contato nem para perguntar o estado de saúde dessa adolescente atropelada pelo ônibus do transporte público de Franca, Márcia. Olha, Valentim, exatamente, viu? A adolescente, 16 anos, chegou a ser internada na Santa Casa e, devido à gravidade do caso, acabou sendo transferida para um hospital em São Paulo, Valentim. A família alega que até agora a jovem não recebeu nenhuma assistência da empresa São José, responsável pelo transporte público aqui da cidade. Os pais dessa garota também está na capital, dando todo o apoio para a filha, enquanto a irmã mais velha permanece aqui em Franca, lutando para poder receber esse apoio. Inclusive, eu conversei, então, com ela esta semana. Ela deu detalhes sobre tudo o que está acontecendo com essa jovem e a gente vai acompanhar agora na reportagem. Emily Giovana Faustina Pinto, de 16 anos, foi transferida para o Hospital Municipal do Tatuapé, em São Paulo, onde permanece internada há cerca de 3 dias. Segundo Lohane, a irmã dela passa por um tratamento rigoroso para salvar a perna esquerda. Ela chegou no primeiro dia, ela já ficou quase 6 horas na sala de cirurgia, saiu, ficou na UTI. Aí agora, depois desses dias tudo, ela ficou na sala em recuperação e eles não estavam dando conta de sarar o machucado, que é na onde começou a necrosar, tiveram que fazer 2 raspagens nela, ela subiu para a sala de cirurgia 2 vezes nisso. A jovem, desde o dia em que foi atropelada por um ônibus, enfrenta o drama de viver em um leito de hospital. Emily ficou internada na Santa Casa de Franca por 19 dias. Nesse período, passou por 4 cirurgias, entre elas a de reconstrução da perna. Teve hemorragia e recebeu transfusão de sangue. Mas o estado de saúde da adolescente se agravou e, por isso, teve que ser transferida para um hospital especializado. Tá com a minha mãe, tá com o meu pai lá, o médico ainda assim deu a possibilidade de amputar a perna porque não tá recuperando muito bem. Ela perdeu muito músculo, muito sangue, a pele dela saiu completamente. Tá sendo bem crítica a sua situação. O acidente aconteceu no dia 6 de novembro, na região norte de Franca. Câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus que faz a linha Centro-Jardim Vera Cruz para em um ponto para desembarque de passageiros, minutos antes do atropelamento. 2 passageiros descem do coletivo. Emily, que está com uma mochila rosa nas costas, desembarca logo em seguida. Alguns correm e atravessam a rua para se proteger da chuva. O vídeo não mostra, mas ela segue pela calçada um pouco mais à frente quando é atingida pelo coletivo. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relata que a vítima, ao atravessar a rua, não viu o ônibus que fazia a conversão e acabou sendo atingida pela lateral direita do veículo. Só que Lohane contesta essa versão, depois de ver as imagens várias vezes. Dando um zoom, você dá para reparar que ela parou bem na esquina. E na esquina na onde ela foi atropelada, a calçada ela é rente com asfalto. E a maioria das vezes que o motorista tá passando lá, ou ele tá dando troco, ou ele tá distraído. E dá para ver que ela parou na esquina. Não foi igual estão falando que ela passou na frente do ônibus, que ela atravessou. Tanto que se o pessoal der um zoom na imagem, dá para ver ela, a sombra dela parada na esquina certinho. O coletivo é da São José, responsável pelo transporte público na cidade. Os pais de Emily alegam que até agora a filha não recebeu nenhuma assistência da empresa desde o dia do acidente. De acordo com os médicos, a adolescente corre o risco de ter que amputar a perna direita. A família da jovem registrou um boletim de ocorrência contra a empresa São José, que até agora não se manifestou sobre o ocorrido. O caso foi levado para a justiça. Que a minha irmã esteja em casa logo e que seja feita justiça.
porque já não é de hoje que isso está acontecendo com a São José. Esses tempos atrás eu estava no terminal, eles arrastaram uma senhorinha, elas iam fechando a porta, na senhora saindo arrastando. Já não é de hoje que vem acontecendo isso. É motorista atropelando gente, motorista arrastando gente, é motorista esbarrando em motoqueiro. É justiça, porque até quando isso vai acontecer? Quem vai ser o próximo? Olha, toda uma situação complicada, Márcia Maria. Vamos falar especificamente primeiro desse caso, porque nós também recebemos aqui denúncias anônimas, né, de trabalhadores da empresa que reclamam de ônibus velho, de ônibus que não funciona, de ônibus que quebra, de plataforma de acesso para deficiente que para de funcionar, né, de ônibus sujo, de goteira dentro do ônibus. O que chega de reclamação, que os caras falam assim, Valentim, a gente não pode dar o nome, senão eles mandam a gente embora. Mas o transporte público de Franca, os ônibus estão muito velhos, muito sucateados, mas antes, vamos saber se a empresa, pelo menos, né, deu algum retorno em relação a esse caso dessa adolescente que agora luta pela vida, Márcia. Olha, Valentim, agora pela manhã nós voltamos a conversar com a Lohane para poder saber o estado de saúde da irmã dela, a Emily, viu, Valentim? E felizmente ela está começando a se recuperar depois de todas as complicações que sofreu. A Emily permanece, então, internada no hospital do Tatuapé, em São Paulo, acompanhada dos pais. E mesmo completando 5 dias de internação, a adolescente já passou por procedimentos que podem ajudá-la a se recuperar ainda mais. E realizou também um enxerto de pele artificial. Mas, enquanto isso, a família continua a relatar que não recebeu nenhuma novidade da empresa São José. Nós entramos em contato, então, com a empresa para questionar se alguma medida foi tomada em relação ao motorista ou se a São José está em contato com a família para prestar o suporte necessário. Em nota, a São José respondeu que logo após o acidente, Valentim, a empresa adotou todas as providências possíveis para o atendimento imediato da vítima, que foi prontamente encaminhada à Santa Casa. Eles afirmaram também que abriram uma investigação interna que culminou na ausência de culpabilidade da empresa e do motorista. Então, ante a ausência de culpa, não é responsabilidade da empresa São José o custeio do tratamento da adolescente Emily. A empresa, todavia, lamenta o ocorrido e torce para total e rápida recuperação da menor. Então, foi essa nota emitida pela empresa responsável pelo transporte público aqui da cidade. Na reportagem, a gente acompanhou aí a Lohane dizendo que a irmã, ela foi atingida pelo veículo quando estava ali praticamente na esquina e o motorista não teria visto. Então, agora a empresa emite essa nota dizendo que prestou todo o atendimento necessário, mas que não viu nenhuma culpa do motorista e até agora a família fica, então, dando todo esse suporte para essa adolescente que teve que ser transferida para São Paulo às pressas, justamente para não ter que amputar a perna. A gente vai continuar acompanhando esse caso, Valentim. Olha, é aquela história, é o lado humano da coisa, que a gente fala que é o diferencial, né? Você tem aqui a empresa, a adolescente se envolve num atropelamento, pode ser um ônibus, pode ser um carro, pode ser uma moto. O mínimo, quando você se envolve no acidente, eu falo, o motorista não saiu de casa para atropelar essa jovem. Ninguém sai de casa para se envolver num acidente. Aconteceu, a palavra já fala, acidente. O que eu vou fazer? Você atropelou sem querer, você vai ter que prestar o primeiro atendimento, chamar o resgate. Depois, no mínimo, a culpa não foi sua, mas a pessoa está bem, está recuperando. Você acha que você tem razão? A pessoa vai procurar a justiça e aí cabe à justiça determinar quem errou e quem não errou. A justiça vai definir isso. Agora, é muito fácil, né, Márcia? A empresa fala, olha, abrimos uma apuração interna para saber se eu errei, tá? E eu cheguei à conclusão que eu não errei. Assim, é isso que eles fizeram. Eles abriram uma apuração interna, uma comissão interna, lá, algum que eles deram um nome aí, né? E um procedimento interno. E aí falou assim, olha, será que eu errei? Quem vai julgar eu? Eu julgo eu. Deixa eu ver, errei? Não errei, então eu estou certo. Pronto.
assim, né? Não teve a questão do BO policial, não chegou a questão judicial, não ouviram a família, não ligaram para saber se a menina sobreviveu ao atropelamento, nada. Não mandaram uma assistência social na casa, falaram, olha, a gente não vai, a gente acredita que o erro não foi nosso. Isso a empresa pode questionar. Não estou falando, todo mundo tem o direito de se defender, mas eu não estou falando judicialmente, não estou falando de grana, de indenização, estou falando de ser humano, de sentimento, de bom senso, de coração. É ligar e falar, olha, como ela está no hospital, a gente tem aqui um amparo psicológico, uma empresa desse tamanho, nós temos uma psicóloga que vai conversar com a família, com a irmã, com a mãe, que vai no hospital para ver se está tudo bem. E aí, se o erro foi nosso ou não, a justiça vai determinar. Mas o mínimo que a gente vai fazer é saber se ela está bem. O mínimo. Uma empresa desse tamanho, no mínimo. Agora, não, a gente não errou e a gente responde à Record, porque a Record é uma emissora mundial, né, uma das maiores do mundo, mas a gente não responde à família, porque a família é uma família humilde. Quer dizer, pra gente respondeu, pra família não responde. É isso que me deixa mais indignado. Márcia Maria, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas assim fica fácil, hein, Márcia? Se você um dia pisar na bola, você vai no tribunal da Márcia Maria pra julgar você, combinado, Márcia? Combinado. Olha, Valentim, é uma situação muito delicada. A família conseguiu pelo menos uma parte das imagens que mostram, então, a Emily desembarcando do coletivo. Ela que não chega a atravessar a rua no trecho onde os outros usuários atravessam. Ela segue um pouquinho mais à frente e é na esquina onde acontece, então, esse acidente. Então, a família até agora espera um retorno da empresa São José. A família procurou a ouvidoria, registrou o caso na ouvidoria, tem protocolo. Como até agora nenhuma providência foi tomada, nenhuma justificativa, nenhuma satisfação, a família então decidiu contratar um advogado e levar o caso para a justiça, Valentim. Tá aí, é o que a empresa deveria ter feito também, procurado a questão judicial, se ela acha que não tem culpa, se acha que o motorista não tem culpa, tudo bem, se defende na justiça, todo mundo tem esse direito, mas na questão humana, na questão social, pelo menos um telefonema para falar, olha, a família precisa de alguma coisa, de algum amparo, de alguma psicóloga ou de alguém que possa estender a mão, no mínimo, tá? No mínimo. Muito obrigado, minha querida Márcia Maria, que volta a qualquer momento. Muita gente manda mensagem falando, olha, a gente está com problema aqui no transporte público, seja em Franca ou qualquer outra cidade, tá? Eu peço vídeo, porque a gente tem que mostrar, porque a gente vai questionar a empresa fala isso, né? Eles vão para o tribunal deles, falam, ó, a gente acha que não tem problema. Então, se você tem um vídeo, me mandaram hoje, falando, olha, Valentim, o ônibus está quebrando muito, está todo sujo, não estão limpando mais, está quebrado, está sucateado. Manda o vídeo para cá. A tua maior arma está na tua mão, que é o celular. Você que está me assistindo aí, ó, grava, deu problema, pega lá e grava, filma, manda para cá, 99314-5246 e a sua denúncia ganha força, ganha voz aqui também no Balanço Geral, tá bom? A gente vai continuar acompanhando esse caso e a gente agradece a família e se solidariza também para que essa adolescente se recupere o quanto antes e volte para casa dela.